Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens de 20 anos para cima. É o seguinte, da questão lá do professor Bizarro lá, Douglas Bizarro, é o seguinte, quem que é esse eu? Até aqui, ó, da 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 foram minhas respostas. V, F, F, V. Essas 4 questões eu acertei. Então, se eu acertei, então as próximas também, as respostas do professor é o inverso. Por exemplo, então, o que eu acertei, então as respostas do professor estão iguais a minhas ou as minhas estão iguais a dele. E quando são as minhas, eu inverto a lógica. Se a minha está falsa, a dele é verdadeira. Se a minha está verdadeira, a dele é falsa. Se a minha é falsa, a dele é verdadeira. Se a minha é verdadeira, a dele é falsa. É uma lógica, né? Como eu acertei, então todas são iguais. É o e condicional lá da lógica, que acho que vocês vão lembrar. Mas tudo bem, o que importa não é isso. Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Nós temos lá o circuito que nós medimos na última aula, que a tensão do gerador deu 17 volts. O primeiro resistor eu calculei lá no osciloscópio 12 volts. E o segundo resistor, o R2, 11 volts. Beleza? Qual que é a primeira pergunta? 10.1. Tensão, veia de tensão, tensão em R4, ou seja, a tensão nesse cara aqui, ó, é igual a R2 mais R3, ou seja, a tensão de energia que tem aqui é igual a essa mais essa. Então é verdadeiro, tá certo? A tensão que passa por esse cara é igual a essa. Porque quando a tensão passa por aqui, é a mesma que a tensão que passa por aqui. Então, se é a mesma tensão, então isso aqui é uma verdade, que é o que ele respondeu aqui. Depois nós temos a questão 10.2. A tensão em R4, ou seja, nesse cara aqui, é igual a tensão em R2, ou seja, a tensão no R4 é igual ao R2? É falso, porque ele também disse que é falso, que eu acertei. Vamos para a próxima. 10.3. O período da tensão em resistor 1, ou seja, o período desse cara aqui, aquela onda senoidal, é diferente do período do gerador de função? É falso, porque o período que existe no R1 é o mesmo período do circuito. A onda senoidal vai ser igual. Então ele mesmo colocou aqui, ó, no 10.3 que é falso, ó. 10.3 é falso. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, é diferente? Não. O período da tensão do R1 é igual o período da tensão do gerador. Por isso que essa questão é falsa. 10.4. A frequência da tensão em R1, ou seja, a frequência desse cara aqui, a frequência da onda, né? Ou seja, o tempo que ela vai demorar para... Aquela frequência que sai em hertz, né? A frequência da tensão em R1, ou seja, o hertz desse R1, é igual à frequência da tensão do gerador verdadeiro. Porque, ó, a frequência da tensão desse cara aqui, ou seja, do R1, é a mesma do tensão do gerador. Por quê? Porque ele passa a mesma frequência do período, que aqui a gente pode ver, ó. Então vamos ver aqui a frequência 10.4, ó, 10.4 eu acertei e ele colocou também que é verdadeiro, por isso que está aqui aquelas 4 primeiras que eu acertei. Agora é o inverso, então 10.5, aí ele pergunta assim, ó, a tensão da fonte, ou seja, do gerador, é igual ao R1, que é esse, mais o R2, que é esse, mais o R3, que é esse. Aí ele responde, verdadeiro. Porque, ó, a tensão da fonte é isso mesmo. Porque, ó, quando ele passa por aqui, é a mesma tensão, certo? Então é o seguinte, se aqui são 2 volts, aqui são 11, eu coloco mais 5 aqui, ó. 5 com mais 11, perdão, é 4 aqui. 4 com mais 11, 15. Com mais 2, 17, ó.
então eu tenho o mesmo valor. Essa é a 10.5, né? Verdadeiro, ó. Ele colocou aqui também, ó, verdadeiro. 10.6. A tensão da fonte é igual. O resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3 mais resistor 4. Ele colocou como falso, ó. Aqui, ó, falso. O que é isso aqui, ó? Tensão da fonte, ou seja, o 17 é igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse? Não. Por quê? Por causa desse paralelismo aqui, ó. Tá certo? Então o valor desse cara aqui, ó, vai ser 15 volts. E depois eu vou mostrar por quê. Beleza. 10.7. A tensão da fonte, ou seja, do gerador aqui, aquele 17 volts, é igual R1 mais R4? Ó, R1 mais R4, sim. Se aqui tem 2, então aqui no R4, ó, são 15 volts de tensão, ó. 15 volts, ou seja, verdadeiro, né? 10.7, olha lá o que ele colocou aqui, ó. Ó, 10.7. Eu errei, então, se eu coloquei falso e errei, então é verdade. Aqui é 15 volts, é aquilo que a gente estava conversando na aula. 10.8. A tensão da fonte, ou seja, 17 volts, é igual R1 mais R2 mais R4. Ele colocou aqui falso, ó. Vamos ver aqui, ó, falso, porque eu errei, então o dele é falso. Por quê, ó? A tensão da fonte é 17 volts. Aí ele pergunta, R1 mais R2 mais R4. Quem que é R1? R1 é 2 volts. R2 é 11 volts. E R4 é 15 volts, ou seja, 15 com mais 11 dá 26, com mais 2, 28. Ou seja, não é igual a período da tensão. Certo? A tensão da fonte. Certo? Eu coloquei uma anotação aqui, ó, da 10.5 até a 10.8 são valores de soma de tensões, tá? E a que a gente usa, na questão que a gente usa a função MEF lá, certo? Que é de pico a pico, é a questão 5. A questão 5 daquele que ele mandou é uma que usa a questão MEF, que depois eu vou lembrar e aí a gente conversa na aula. Bacana? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que resumiu bem e eu acho que vocês entenderam minha linha de raciocínio. Se vocês discordarem da minha linha de raciocínio, me deem um alô, por gentileza. Muito obrigado, bom dia.